Boa tarde a todos. Meu nome é Luísa e atualmente eu ocupo o cargo de coordenadora de jurisprudência e súmula do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E hoje eu estou aqui substituindo a diretora Cláudia Costa de Araújo, que foi convidada, mas não pôde comparecer, por um motivo muito nobre, casamento. Então, agora ela deve estar na lua de mel. E me colocou nessa fria aqui, nessa gelada. Eu vou pedir licença de vocês para permanecer sentada, que eu não sei se vocês repararam, eu estou grávida, então para mim fica mais confortável. Bem, gente, então, eu vou falar hoje basicamente, eu vou só dar uma passada pela estrutura de jurisprudência, assuntos técnicos e publicações do tribunal, mas eu vou focar a apresentação mais nos trabalhos desenvolvidos pela Coordenadoria de Jurisprudência e Súmula, que é a que eu coordeno. Então, a diretoria, atualmente, ela é formada por essas coordenadorias, de taquigrafia, de acórdão, de débito e multa, arquivo geral, a coordenadoria da revista do tribunal, a de jurisprudência e súmula e a comissão de publicações. É uma diretoria relativamente nova. Ela foi criada em 2011, no início da gestão do conselheiro Antônio Carlos Andrada. Anteriormente a essa diretoria, as coordenadorias de acórdão e de taquigrafia eram vinculadas a outros setores, eram vinculadas à Secretaria do Pleno, e com a criação da diretoria, elas passaram a fazer parte da diretoria também. E eu vou fazer um rápido histórico da comissão, da Coordenadoria e Comissão de Jurisprudência e Súmula, que é o setor atualmente que condensa mais os trabalhos relacionados diretamente à jurisprudência. Como que ela foi criada? Ela já existia no tribunal há mais tempo, existia a comissão de súmulas. E essa comissão de súmulas, ela era responsável por apenas acompanhar os enunciados de súmula do tribunal, propor esses enunciados, revisar e propor o cancelamento também, e por fazer a consolidação bienal dos enunciados. No que consistia essa consolidação? Consistia no estudo de todos os enunciados de súmula do tribunal, e depois, ao final, fazia-se um grupo. Esse grupo discutia sobre a manutenção, cancelamento daqueles enunciados que estavam ali vigentes. E essa comissão, ela também era responsável por propor novos enunciados e também por propor o cancelamento dos que não estavam mais em consonância com o entendimento do tribunal e de outros órgãos. E então, em 2009, quando o conselheiro Antônio Carlos Andrada assumiu a vice-presidência, ele resolveu reestruturar essa comissão. E, através dessa resolução que está aí, a 3 de 2009, ele criou novas atribuições para a comissão. Então, continuou com essa atribuição que já tinha, que é o estudo da jurisprudência, de proposição dos enunciados, esses estudos para subsidiar a consolidação bienal e a proposição de incidente de uniformização de jurisprudência. E, além desse, foram criados outros projetos, que hoje já se encontram consolidados dentro da coordenadoria. E eu vou explicar um pouquinho de cada um para vocês. Um dos primeiros que a gente conseguiu implementar e que hoje já, desde 2009, que ele já acontece, e hoje já é uma fonte muito importante de consulta e pesquisa dentro do tribunal e
disponível também para todos acessarem, é o informativo de jurisprudência. Ele é um boletim quinzenal que a gente prepara, são servidores lá da própria coordenadoria, que acompanham as sessões de julgamento das câmaras e do pleno. E aí eles selecionam as deliberações do ponto de vista de relevância, de repercussão, mais, né, interessantes do tribunal. E aí a gente prepara a gente pega os votos dos gabinetes, preparamos mesmo um resumo daquela deliberação e disponibilizamos nesse boletim quinzenal. Além das deliberações do tribunal, a gente sempre coloca também de outros órgãos, do STJ, do STF, do TCU, que tenham, né, pertinência com a matéria tratada no tribunal. E também, mais recentemente, o TJ de Minas Gerais também criou o boletim deles, e também a gente também coloca decisões que eles publicam lá também. É importante falar aqui que na época que a gente, né, idealizou o informativo, a gente visitou o STF, o STJ, né, então foi muito inspirado nesse trabalho que é desenvolvido pelo STF e pelo STJ, os informativos, né? Só que no caso deles é semanal, né? O nosso é quinzenal. E hoje, a gente iniciou o trabalho em 2009, hoje são 77, a gente já está na edição 77, foi publicada até essa semana, a última. A gente já tem mais de 4.000 cadastrados para recebê-lo por e-mail. E aí eu coloquei só um número para vocês terem noção do número de acessos, né? Em setembro de 2012 agora foram 7.747 acessos pelo portal. E a gente também, no final do ano passado, a gente criou também os informativos consolidados. Então, a gente tem eles consolidados por ano. Aí tem 2009, 2010, 2011, 2012. Então, a pessoa pode também pesquisar, existe lá na página do tribunal, possibilidade de pesquisa pelos consolidados. Então, se você quiser, né, o que saiu no informativo em 2009, aí existe a pesquisa livre, é uma fonte bem interessante de pesquisa. Dentro ainda dessa reestruturação da comissão que foi feita em 2009, teve também esse projeto de sistematização e divulgação da jurisprudência. E o objetivo dele era né, eu coloquei os principais, era consolidar mesmo a jurisprudência do tribunal, que nessa época, quando a gente assumiu essa comissão, não tinha, assim, as deliberações não estavam disponíveis para consulta. A gente, lá internamente, os servidores do tribunal não conseguiam acessar e era muito complicado, porque a gente não conseguia nem traçar, assim, né, qual que é o posicionamento do tribunal sobre determinado assunto. Era muito difícil. Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho na busca aí de consolidar, para facilitar o trabalho de mapear a tendência, de propor novos enunciados de súmula. E também dar maior transparência, né, ao público, né, aos jurisdicionados, sobre as deliberações do tribunal, que foi uma coisa que a gente sempre teve muito, assim, muitas críticas, né? As pessoas ligavam, mas eu quero saber o posicionamento do tribunal, e realmente isso não era disponibilizado. Então, foi criado esse projeto para a gente tentar viabilizar essa disponibilização. E, além disso, a comissão, na época, a gente foi responsável pela primeira publicação de revista especial que nós fizemos, foi em 2009, que a gente publicou a edição especial da revista do Tribunal acerca da Lei 8666 e o TCE. No que consiste essa lei?
a gente pegou os artigos da 8666 e fomos inserindo as deliberações do tribunal acerca de cada dispositivo legal da lei. Então, é uma lei anotada com a jurisprudência do tribunal. E ela foi lançada em 2009, existe o planejamento para a gente atualizá-la no ano que vem. Em 2010, a gente também fez a publicação da edição especial sobre concursos públicos, que foi também, né, os jurisdicionados gostaram bastante, porque a gente também condensou, né, as principais irregularidades, as principais deliberações do tribunal e apontando, né, as principais irregularidades que eram encontradas nos editais de concursos públicos. E em 2011 a gente lançou a edição especial de gestão responsável em final de mandato, né, já pensando nas eleições que viriam aí. E mais recentemente, eu vou até falar dela mais para frente, a gente lançou esse livro, que é a coletânea de entendimentos do Tribunal de Contas de Minas Gerais, pareceres em consultas. Foi a última edição especial que a gente publicou. Essa foi inspirada também num livro do Mato Grosso, que eles fizeram também, acerca dos entendimentos deles zarados em consultas. O setor também, na época, era responsável por elaborar artigos para a revista do tribunal. Tem uma coluna que chama Comentando a Jurisprudência. Então, como nós lá do setor, a gente acompanhava sessões, estava responsável por acompanhar mesmo a evolução da jurisprudência no tribunal, a gente selecionava, né, um tema que estava bem em voga e uma pessoa escrevia a respeito, não tendo necessariamente que apenas colocar o posicionamento do tribunal, né? Ela tinha liberdade de colocar o posicionamento, até o posicionamento de outros órgãos, e no final concluir, né? Então, é a gente até hoje que faz esse trabalho. A revista do tribunal, ela também faz parte da diretoria, e ela é publicada trimestralmente. Ela também, todas elas estão disponíveis no portal do tribunal para acesso. E tem essa coluna que é de nossa responsabilidade. Então, né, retomando esse histórico, em 2011, finalmente, foi criada a diretoria. E a vinculação, né, posterior de todos esses setores que eu falei para vocês. Então, a partir do momento que a deliberação é proferida no colegiado, praticamente todos os atos processuais subsequentes passam pela diretoria. Porque após a decisão ser proferida, ou a deliberação, né, em sede de consulta é uma deliberação, ela segue para a coordenadoria de taquigrafia, depois ela vai para o acórdão, e em seguida, se tiver imputação de débito ou multa, ela vai, né, após o trânsito em julgado, ela vai para a coordenadoria de débito e multa, que intima, né, o responsável para, né, no âmbito administrativo para pagamento, e se por acaso não é efetuado esse pagamento, emite-se a certidão de débito e encaminha-se, né, o processo para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas para adoção das medidas cabíveis. E depois, né, após o trâmite todo, é encaminhado para o arquivo. E até uma informação interessante que recentemente o tribunal recebeu o título de instituição arquivística pública e está sendo desenvolvido, né, um trabalho lá no arquivo, juntamente com consultores, para a gente desenvolver a nossa própria tabela de temporalidade, né, para até eliminação de documentação, porque o Estado já tinha, mas era bem focado para o Executivo.
e agora o tribunal também foi classificado como instituição arquivística pública. Então, com essa reestruturação, né, com essa criação da diretoria em 2011, a então Comissão de Jurisprudência e Súmula, ela passou a ser uma coordenadoria. E aí, com isso, ela também ainda ganhou outras atribuições. E a atribuição que eu achei que era interessante destacar aqui, de maior, assim, né, que a gente acredita que foi um grande passo e que tem auxiliado muito o trabalho lá no tribunal, dos conselheiros, inclusive, foram esses relatórios técnicos em processo de consulta, que a gente começou a desenvolver. Porque a gente, publicar no informativo, né, acompanhando, a gente, na comissão, a gente percebeu uma instabilidade muito grande nos pareceres de consulta que eram dados lá no tribunal. No mês, o colegiado deliberava num sentido, daí a 2, 3 meses já mudava radicalmente o entendimento, no outro, né, num sentido totalmente divergente, e a gente começou a perceber que isso estava gerando muita insegurança no jurisdicionado, né, porque o tribunal, a hora, deliberava de uma forma... Não que a coisa tem que ser engessada, mas estava um pouco demais, assim. Então, a gente teve a ideia de propor, né, essa resolução e a criação desses relatórios técnicos para subsidiar os pareceres em consulta. E o que a gente faz nesses relatórios? A gente, né, recebe, né, primeiramente, a consulta é recebida no tribunal, distribuída a um relator. Esse relator, ele faz o juízo de admissibilidade, né, ele verifica se a pessoa que formulou tem legitimidade, se preenche todos os requisitos de admissibilidade, e após esse juízo, eles nos encaminham. E aí a gente faz um relatório, não é um parecer nem um estudo. É um relatório mesmo, contando o histórico de deliberações do tribunal acerca daquela questão que está sendo consultada. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não encontra uma consulta que já tenha sido formulada nos exatos termos que foi formulada naquela ali. Mas a gente informa o que o tribunal já deliberou a respeito daquele tema, até para facilitar o trabalho do conselheiro. Lembrando sempre que a gente, né, a questão do caráter normativo das consultas, que o entendimento mais atual revoga o anterior. E a gente informa isso no relatório, a gente informa que, apesar do entendimento atual ser aquele, o tribunal já deliberou em outro sentido anteriormente e coloca todas essas informações. Além disso, com essa resolução que introduziu esses relatórios, existe também a possibilidade atualmente do relator não submeter a consulta ao colegiado. Se por meio do nosso relatório, ele perceber que aquele assunto que está sendo questionado já é reiterado no tribunal, já existe um posicionamento reiterado, ou até mesmo sumulado, ele pode apenas preparar um resumo da tese, né, que já está consolidada no tribunal, e publicar diretamente aquele resumo no DOC, que é o nosso diário eletrônico. E aí o consulente, ele é intimado pelo DOC. E o relator não submete a deliberação ao colegiado. Então, também criou aí uma celeridade, né, nesse trabalho, diminuindo até mesmo esse trâmite. Muitas vezes a consulta demora muito para ser respondida. Então, foi também um ganho que a gente teve com esse trabalho. Continuando aqui, né, as atribuições, desde 2009, quando a comissão foi reformulada, que a gente já tinha essa ideia da sistematização da jurisprudência. E, finalmente, em 2012,
a gente conseguiu lançar o MapJuris, que é essa ferramenta de sistematização da jurisprudência do tribunal. Foi inspirado na exitosa experiência do TCU, de jurisprudência sistematizada, do sistema que eles têm. A gente fez várias visitas ao TCU, conversamos muito lá, inclusive até eles nos cederam o sistema. Depois a TI acabou desenvolvendo, né, o nosso próprio sistema, mas foi muito, né, a base toda foi do TCU mesmo. E até, assim, com base, graças a esse sistema que a gente conseguiu lançar essa coletânea de pareceres em consultas, que possibilitou a gente, né, integrar esses, né, condensar e lançar o livro. E aí eu coloquei os principais objetivos, né, do MapJuris, que é a consolidação dos entendimentos, auxiliando na verificação dos posicionamentos dominantes, a constatação de divergências jurisprudenciais, a fim de respaldar a propositura de incidente de uniformização de jurisprudência, estabelecimento de critérios objetivos para a revisão dos entendimentos simulados, identificação de assuntos passíveis de serem simulados, otimização do serviço dos órgãos técnicos, né, que agora tem acesso, né, à jurisprudência de forma organizada. Então, isso gera um ganho de produtividade, melhor qualidade, né, no trabalho desenvolvido. E a democratização da informação, né, concedendo, né, maior transparência às deliberações do tribunal. No primeiro momento, a gente optou por inserir as deliberações em consulta. Então, nós pegamos todas as consultas que tinham no tribunal, lá no nosso sistema interno de gestão de processos, extraímos excertos e classificamos e colocamos no sistema. E agora, numa segunda fase, a gente está né, incluindo as outras naturezas processuais. Mas, como são inúmeros processos, né, inúmeras deliberações, a gente optou por começar por 2012 e em colocar só a partir de 2012, além dos julgados paradigmáticos, né, que são aqueles que são sempre citados como já um posicionamento reiterado do tribunal. E agora eu vou explicar para vocês um pouco como é que funciona, né, a sistemática do MapJuris. Ele é, né, uma ferramenta mesmo de sistematização, então ele tem uma árvore de temas, e essa árvore ela é dividida em área, tema e subtema. E o MapJuris ele disponibiliza 4 tipos de informações. São os enunciados de súmula, as resenhas elaboradas pela coordenadoria, né, a partir da identificação de um número de deliberações no mesmo sentido. Tem também os excertos, né, das deliberações que a gente extrai. Excerto a gente chama a extração da tese da deliberação. Então a gente pega a tese da deliberação, a parte que retrata bem a tese daquele julgado e coloca e disponibiliza no sistema. E aí a gente classifica na árvore por área, tema e subtema. E além, né, da pesquisa na árvore, existe a possibilidade da pesquisa textual, da pesquisa também por referência legal. Então, ele viabiliza vários tipos de pesquisa, além por áreas, né, pela árvore. Ele também, o objetivo do MapJuris também é mapear mesmo esse entendimento, para facilitar até a proposição de novos enunciados e o cancelamento de enunciados que já não estão mais em consonância com a jurisprudência do tribunal. E isso será feito, ainda é uma segunda fase, será feito desenvolvimento de gráficos e tabelas para facilitar esse trabalho. Tudo pelo próprio sistema. Inclusive, acho que o pessoal do TCU pode até falar, né? Não sei se eles vão abordar a jurisprudência sistematizada, mas
A gente sabe que lá a criação de enunciados de súmula é muito, assim, eles criam uma quantidade enorme por ano aí, graças a essas informações do sistema. Aí eu coloquei aí só para vocês verem como que acessa no portal do tribunal, tem aí logo à direita o ícone do MapJuris. Tá dando para ver aí bem? Mais ou menos? Acho que não tem jeito de aumentar, né? Bom, mas enfim, tá aí do lado direito. Aí a primeira tela do sistema, inclusive logo na primeira tela, tem aí uma apresentação pormenorizada do sistema, das formas de pesquisa. Então, ele é bem autoexplicativo. Então, eu acredito que está bem fácil a consulta. É só a pessoa ler mesmo, entrar no manual e ver como que pesquisa. Aí, a nossa árvore, né, atualmente, ela é composta por essas áreas de interesse, são 10 áreas. Então, vamos supor que a pessoa queira consultar sobre dispensa de licitação. Aí ela vai entrar, primeiramente, em licitação, depois ela vai entrar dentro de licitação, em contratação direta, que é o tema, e dentro de contratação direta, em dispensa de licitação, que é o subtema. E aí ela vai ter as informações de todos os precedentes do sistema e outros precedentes, todos os precedentes do subtema, os precedentes que são consolidados, né, que tem alguma súmula ou alguma resenha vinculada, e os precedentes que não estão ainda consolidados. Tem também essa possibilidade de pesquisa textual, né, que é fora da árvore, que a pessoa pode colocar a primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra e ainda escolher o operador e ou, né, de acordo com a necessidade de cada pesquisa. Tem também a pesquisa que eu já falei por referência legal, né, que, por exemplo, né, quer consultar eu quero consultar alguma deliberação a respeito do artigo 3º da Lei 8666. Também existe essa possibilidade. E tem também a pesquisa pelos dados do processo, né, pela nota taquigráfica. Pode inserir o número do processo, ou o nome do relator, ou os períodos, né, que a pessoa está querendo. Eu quero só a partir de 2009, ou das sessões realizadas a partir de... Pode colocar, determinar também o intervalo de sessões. Aí também é outra possibilidade de pesquisa, né, por assuntos, resenhas e súmulas. Bom, aí aqui a gente colocou um excerto, só para vocês verem, né, como que é feito, né, o trabalho e como que ele é disponibilizado. A gente extrai o excerto e ele aparece dessa forma. A gente extrai, os operadores extraem, classificam, né, dentro da árvore, colocam todas as referências legais e a gente cria sempre um título também que auxilia na pesquisa. E aí agora eu voltei, né, na coletânea de entendimentos para explicar para vocês qual foram os critérios que a gente julgou, né, mais interessantes para elaborar o livro. O sistema, o que a gente faz? A gente pega a nota taquigráfica, o inteiro teor, e aí os servidores lá, que são responsáveis por alimentar o MapJuris, eles extraem o excerto da deliberação, a tese, e aí a gente disponibiliza no sistema esse excerto, classifica na árvore, coloca as referências, tudo bonitinho. Então, quando você abre, quando você pesquisa, você tem acesso ao excerto. Mas se você quiser acessar a íntegra, ao final do documento você tem acesso ao arquivo. Aí você vai diretamente para a nota taquigráfica. Então tem as duas opções. E a gente escolheu, o marco que a gente escolheu, né, para o livro,
foram as consultas deliberadas entre 2001 e 2011. Por que a gente escolheu 2001? Porque foi, né, posteriormente à publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se deu no ano de 2000. Então, a gente escolheu esse marco e, apesar, né, da gente ter utilizado o MapJuris para elaborar o livro, no livro a gente procurou não colocar excertos repetidos, né, assim, teses repetidas, então a gente escolheu as deliberações, os excertos de melhor redação, né, para facilitar a intelecção e para não ficar aquela leitura repetitiva, porque no sistema existe essa necessidade da repetição até para criação dos gráficos, para identificar, né, a consolidação de determinado entendimento. E no livro não, é só o aspecto mesmo informativo acerca do posicionamento do tribunal. E no livro também a gente, ao invés de fazer a segmentação por área, tema e subtema, a gente só colocou área e tema, porque a gente acreditou que ficaria muito cansativo e muito segmentado para um livro, né, ter essas três divisões. Acho que sobre o livro, acho que era isso mesmo que eu tinha que falar. E uma coisa que é importante ressaltar, tendo em vista que é uma deliberação em sede de consulta, né, pelo seu caráter normativo, a gente tem que levar em conta que ele foi lançado em março de 2011, então que, né, pode ser usado tudo como pesquisa, como fonte, mas o jurisdicionado tem sempre que ter a preocupação de ir até o site do tribunal e verificar se aquele entendimento ali ainda é o entendimento mais, né, que está vigorando, se é a deliberação mais atual em sede de consulta. Porque se já tiver algum, né, sobre o mesmo assunto, em sentido divergente, é o que vai estar, né, valendo, é o mais atual. Bom, acho que era isso, gente, que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a atenção aí de todos e me coloco à disposição, né, para quaisquer dúvidas. Obrigada. Meu nome é Guilherme Barbosa, sou do Tribunal de Contas da União. Eu gostaria de saber quantos servidores vocês têm para catalogar e classificar esses acórdãos e se vocês também elaboram o texto das resenhas do entendimento. Sim. Olha, essa questão de número de servidores é um problema, porque esse trabalho, né, de alimentação do MapJuris, o trabalho do operador, né, que é de extração de excerto, e de especialista, que vocês sabem, é todo feito dentro da Coordenadoria de Jurisprudência e Súmula, que já faz todas essas atribuições que eu falei. E nós temos 2 servidores, que é o Túlio, que está aqui, e o Helder, que trabalham especificamente nesse trabalho, mas não somente. Eles são, assim, os responsáveis no setor por alimentar e por fazer o trabalho de especialista. E, assim, a gente tem estagiários que auxiliam também, mas tudo que é feito pelos estagiários tem que ser revisado por eles. Então, é uma luta interna que a gente tem lá no tribunal, que eu acho também que as pessoas ainda não entenderam assim, a importância desse sistema, né, para a gente. Então, assim, essa questão do desenvolvimento dos relatórios, dos gráficos, tudo a gente depende da TI. Né? Então, eu sei que lá no TCU vocês têm, né, vocês têm uma pessoa de TI dentro do setor, não tem? Não? E eu sei que lá no TCU são muitas pessoas, né, que trabalham. Então, assim, a gente o tempo inteiro a gente mostra a experiência exitosa do TCU para tentar convencê-los de que a gente realmente precisa estruturar melhor e ter mais servidores disponíveis para fazer esse trabalho. E a questão das resenhas, sim,
Também lá no setor. É tudo lá. Tudo. Atualmente você falou... A base, ela contempla consulta hoje, ou contempla os outros processos? Vocês estão em processo de... Não, inicialmente, no primeiro momento, foram inseridas as consultas. Certo. Todas, a gente inseriu todas. Uhum. Que estavam no sistema, né, do tribunal interno lá, que estavam disponíveis no sistema que a gente chama de SGAP. E, com relação às outras naturezas processuais, a gente optou por pegar as de 2012 para frente e os julgados paradigmáticos, né, que são aqueles que são sempre citados, né, até por questões disso, de inviabilidade de inserir todas as deliberações, porque a gente realmente não tem pessoal. Vocês estão atualizados no ano? Ou seja, vocês vêm conseguindo manter? Não. Lá existe um problema que a gente não tem as notas automaticamente no sistema. Então, tem um delay. Não é nem na mesma semana, tem algumas agora que está sistematizando, e por isso marca em 2012. A gente tem feito um trabalho junto, teve inclusive o curso de inventário, curso de português para o pessoal da área. Eles estão fazendo um vocabulário como é que fala? Controlado, um dicionário controlado, para facilitar esse trabalho nosso, mas isso das decisões recentes. Mas a gente sempre depara com decisão antiga que foi inserida agora, assim, em 2010, de outras naturezas. Por isso a gente optou por consulta também, porque é o processo que está mais enxuto, está mais completo nessa parte de sistematização. E facilita muito, tem um tratamento melhor da divulgação. Todas as consultas do tribunal são divulgadas no Diário Oficial. Então, por isso a escolha da consulta, inclusive. Né? As consultas, sim, estão todas atualizadas. Todas. As consultas estão todas, com certeza. E também pelo caráter normativo, né? Tem também, sim, né? Tá, okay. Obrigado. Nada. Uma outra pergunta. Essa é a única forma de consulta pública que vocês têm? Vocês têm alguma consulta textual geral? Temos. Livre? Eu digo sem ser sistematizada. Temos. Chama até TC Júris. Eu até não entrei nele porque ele é um sistema que está sendo reformulado lá no tribunal. Ele não é bom. O retorno dele de pesquisa não é bom. É muito criticado. Então, assim, ele só funciona quando você tem o número do processo. Aí você consegue. Exatamente. Então, ele está sendo reformulado. Além disso, a gente tem o banco de consultas, que é a pesquisa diretamente no banco próprio das consultas apenas. Esse funciona muito bem. Temos o informativo de jurisprudência que, né, a pessoa tem acesso aos resumos, mas todas as consultas são publicadas nele e existe essa forma de pesquisa nos consolidados por ano. Ele é muito fácil de você encontrar ali o que você está querendo e depois você ir direto no consultas para pegar a íntegra. Então, também é muito utilizado. Então, tem o Consultas, o MapJuris, o TC Júris, que está sendo reformulado. Mais algum que eu esqueci? Internamente, pelo SGAP, a gente consegue fazer. Mas... pelo SGAP, mas aí é só interno. Tá. Como é seu nome? Bruno? Isso, Bruno. O Bruno te perguntou se se vocês tinham a pretensão de fazer excerto de todos os acórdãos. No TCU, a jurisprudência sistematizada ela tem um foco de extrair excertos daquilo que tenha conteúdo jurisprudencial relevante. Ou seja, nós não extraímos acórdãos, ou não deveríamos fazer isso, de acordo com a concepção do sistema. Não extraímos excertos de todos os acórdãos. A gente lê os acórdãos, identifica se há conteúdo jurisprudencial relevante e extraímos excertos daquilo que é relevante. Não. É a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você está certíssimo. Quando a gente lê, né, a deliberação ou julgado e percebe que realmente ele não tem tese, não tem nada, a gente realmente não insere no sistema, porque não teria sentido. De qualquer forma, ele extrai o excerto, ainda que ele zere, só extrai, então ele zera o acórdão, na verdade. Tá.
Porque o tribunal ele ainda não tem assim o acórdão, né? Aquele documento que existe a coordenadoria de acórdão, mas o acórdão que é feito nessa coordenadoria não é aquele acórdão completo, com relatório, voto, todo. Então, isso está sendo desenvolvido no tribunal. E aí, o que a gente tem disponível? Né? Qual o documento mais completo que a gente tem acerca de determinada deliberação? A nota taquigráfica do processo. Temos a nota é montada, né? A gente chama de nota taquigráfica, mas ela tem, na própria nota, ela tem tem a decisão, tem. É porque a gente ainda não chama de acórdão, porque ele não é aquele o legítimo acórdão. Ele está sendo desenvolvido, ele vai ser colocado brevemente, ele já vai ser disponibilizado. A decisão... Não. As decisões as deliberações em consultas, todas são submetidas ao pleno, a não ser aquelas em que é efetuado o resumo da tese, que é quando, né, pelo relatório que a gente faz lá na coordenadoria, encaminha ao conselheiro, ele verifica que aquele assunto já é reiterado, já é consolidado no tribunal e que ele não precisa emitir um novo parecer. Aí ele, com base nos outros pareceres que já foram efetuados, ele elabora um resumo da tese e aí sim, ele publica diretamente no DOC, ele não tem que levar esse resumo em sessão para ser votado. Mas as demais consultas, todos os demais pareceres que são elaborados pelos conselheiros são submetidos ao pleno. A gente trouxe alguns exemplares. Eu até falei com a Giovana, eu não imaginei que seriam tantas pessoas. Mas a gente trouxe 30 CDs da coletânea e 10 livros. Então, assim, acredito que dê para levar pelo menos um por tribunal, né? E aí está lá fora com o pessoal da Giovana, para quem tiver interesse, mas também está disponível no portal do tribunal. Eu esqueci de falar. Acho que foi ontem ou anteontem, a gente já disponibilizou também a versão EPUB. Também no site do tribunal, vocês acessam pelo site da revista, aí tem lá o link direto. Então, dá para baixar também para versão para os tablets.